Tá começando mais um OneCast Eventos. Eu sou Jefferson Neves, estou hoje aqui recebendo Juliana Marculano, Cake Design, nome de peso aqui no podcast. Obrigada. Ju, bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz. Que bom que deu certo dessa vez. Que bom que deu certo. Estou ansioso para ouvir sua história, saber como começou. Eu não entendo, acho que, vou falar assim, praticamente nada dessa área. Então vou fazer algumas perguntas idiotas. Não, de comer, mas assim, nem sou tão do doce, então assim, vou fazer algumas perguntas talvez um pouco idiotas, você me conserta. Tudo bem, mas eu acho que a audiência aprende junto comigo, mesmo se eu fizer as perguntas erradas. Tranquilo. Ju, preparada. Vamos começar a contar essa história. E, assim, antes da história, o que é hoje a marca Juliana Marculano? O que você faz? O que você entrega para as pessoas já começarem conhecendo hoje? Depois a gente volta para contar um pouco como tudo isso aconteceu. Sim, hoje a Juliana Marculano é uma empresa e ela atende ramos de festas em gerais, né? Uhum. Então a gente hoje atende casamentos, corporativos, festas infantis, de tudo, né? O foco são eventos e você atende todos os nichos que existem. Exato, exato. Qualquer ocasião. Isso. Nós somos abertos a isso. Eu trabalho hoje, nossos produtos são bolos, maquetes e bem casados. Uhum. As pessoas às vezes perguntam de maquete, que é o bolo falso, né? Que também dizem. Uhum. Então, nós temos esses 3 tipos de produto hoje na nossa bolo, empresa. Que aí é o bolo de comer mesmo. Bolo de corte. Ou bolo estruturado, bolo decorado mesmo, que a gente também faz. Para quem não quer, eu lembrei agora do meu filho, falando, não, eu quero bolo de verdade, eu não quero bolo de mentira. Exato, porque tem isso, né? O bolo falso, o bolo maquete, é o bolo de mentira para as crianças. Mas a gente também faz esse bolo de mentira, mas faz o bolo decorado também. Agora, você falou assim, são 3 produtos, para mim pareceu super simples, só que aí eu parei para pensar, nesses 3 existe uma infinidade de variações, não é tão simples assim. Não é tão simples. Porque são os sabores, né, e tudo que vai... Os sabores e as etapas, né? Vou pegar assim, um produto que todo mundo acha que é simples, um bem casado. Um bem casado você assa... Aí você tem que esperar ele um tempinho para depois você passar a calda, para esperar um pouquinho, depois você passar um açúcar. E aí você tem que esperar um pouco para você conseguir rechear, para você conseguir embalar na primeira embalagem. Depois tem a segunda embalagem e depois tem o laço. Nossa, então, assim, um produto são muitas etapas, né? Então, acaba realmente cada produto demandando muito tempo. E a sua área tem um desafio bem diferente da minha, que assim, o seu produto é perecível, né? Você tem que fazer... Tem muita produção na semana, próximo do evento, dias antes. Total, na semana. O único produto que a gente consegue, às vezes, adiantar um pouco são flores de açúcar, que a gente consegue fazer e deixar tudo embaladinho, porque até mesmo precisa desse tempo, né? Tem bolos que a gente leva meses produzindo flores de açúcar. Então, a gente pega muito antecedência o modelo e a gente já começa a produzir com muito tempo de antecedência. É o único produto que a gente realmente consegue deixar pronto, né, previamente. Para a gente ter uma noção de grandeza, assim, quantos eventos você atende hoje por semana, por mês? Olha, já cheguei a atender, nosso máximo foram 18 bolos. 18 bolos em um dia. 18 bolos para o final de semana, para o final de semana. Para o final de semana, isso. Mas a gente gosta de trabalhar num conforto aí de, no máximo, se for todos aqui na Grande Vitória, tá, gente? Se sair, ele limita aí mais ou menos, isso, limita aí uns 8. Mas até uns 10 a gente consegue atender bem. 10... A gente tem uma equipe que atende bem 10 eventos. Hoje essa equipe são quantas pessoas? A gente tem fixa, né? Que são da cozinha. Tirando o marido. O marido faz parte da equipe. Não, o marido é equipe. Eu até falei, cadê? Vou botar mais um microfone? Eu pedi ele Ô, Léo, cadê você, Léo? Ele não pôde vir, teve que buscar a pequena na escola. A equipe está trabalhando, é isso? Aí me colocou aqui. Mas a gente tem parte da... são separadas, né? Áreas. Parte equipe, isso. De cozinha, parte floral, e a gente tem os freelancers que a gente vai somando de acordo. Uma parte floral, é isso? Então, eu tenho funcionária só de flor. Comercial, você? Isso. Eu tinha até uma secretária antes da pandemia, e depois acabou que a gente dispensou. E hoje a gente tem a Aline, que trabalha com a gente, mas ela não fica efetivamente lá no ateliê, né? Ela atende muito online também. E, às vezes, ela vai no ateliê mesmo para poder pegar informações que precisam realmente, né? Ela supre o comercial, é isso? Isso. Mas atendimentos, vamos dizer assim, os emergenciais, né? Aquelas respostas de WhatsApp, essas coisas assim. É um suporte. Exatamente.
Aí a gente tem a fixa nossa da cozinha, que é a Vanessa, e a nossa floral, que é a Lúria. Então a gente tem... E o Léo, que fica no setor de montagens mesmo, gente. O Léo, ele cobre Não sabia as maquetes. isso. Às vezes as pessoas falam bem assim, nossa, ainda bem que você tem um Léo para te ajudar. Eu falei, não, o Léo não me ajuda. O Léo trabalha na empresa, né? Não sei com quem eu falei que o Léo não ia participar. Como assim o Léo não vai participar? Ele tinha que estar aqui, eu também acho. Ele falou assim, na hora eu falei assim, Léo, o Jefinho te quer lá. Aí ele falou assim, não consigo. Tenho que buscar a Duda e eu não consigo participar. Tipo assim, ele não conseguiria estar aqui. Ele é muito tímido, né? Ele é o cara dos bastidores mesmo. Ele conversa, adora ficar batendo papo com as meninas mesmo da Conceito amam ele, ficar batendo papo e tudo. Mas ele é uma pessoa tímida, né? Então, essas coisas de botar a cara, de atendimento e tudo mais, isso tudo eu mesmo. Entendi. Que sou tímida também, tá? Que pode não parecer, mas eu sou tímida. Eu também sou tímida. A gente só tem que vencer isso e seguir, gravar podcast, dar de entrevistador. Exato. Então, eu tinha muita dificuldade, enfim, juro. O meu início, assim, quando você ia para algum evento, alguma feira, alguma coisa, e tinha que dar entrevista, juro. Travava. Eu tô nesse desafio de ir pro online, assim, não é a minha vibe, mas eu tô... Online, você diz... Botar cara, Instagram, essas coisas. Então, eu era bastante, tá? Eu dei uma descidinha, assim. Ah, você aparecia muito, é isso? Eu aparecia bastante. E você deu um pé pra trás? Eu tô no oposto, então. Eu tô querendo mas aparecer. eu posso te falar, tá? Que começar foi mais fácil do que agora voltar. É mesmo? Exatamente. É que você volta... Mas eu não entendi. Você tá voltando por quê? Você achou que não estava legal? Você quer mudar uma estratégia? Não. Eu passei por um momento assim, mais pessoal, interno, de algumas... Eu me cobro muito, né? Eu sou muito perfeccionista no sentido das coisas serem muito alinhadas do meu jeito. Eu gosto de alinhar muitas coisas. E alguém falar alguma coisa de alguma maneira que eu fiz... Entendi. Me traz muito aquilo ali, eu me cobro muito sobre aquilo. Entendi. Então, não que eu tenha que atingir uma perfeição, né? Mas essa cobrança ou esse comentário assim me afeta. Você não sabia muito lidar com os haters ali, tipo isso. Eu fico afetada, real. E aí, nessa coisa toda, eu meio que fui me afastando e fui tirando. E hoje, assim, faço terapia. Medicada, 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde. Eu acho que todo mundo que trabalha no meu evento teria que fazer terapia. Não só eventos. Todo geral. Mundo. Minha filha não trabalha com evento e ela faz. Mas, não só por conta disso, claro, né? Mas hoje eu faço isso, assim, trabalhando para que eu realmente consiga voltar da maneira que eu era. Eu tinha muitos seguidores em volta disso também. Adoro ver suas entregas, você coloca música, você faz. Legal, é uma característica muito minha, né? Você tem que apertar aquele botãozinho só para, tipo assim, não que... não é nem o botãozinho, deixa eu corrigir. É assim, é realmente botar um filtro. E aí você pega o que é bom, o que realmente é um feedback positivo, melhora, que foi até o papo agora com a Monara. E o que não for, você tem que... Aí sim, liga o botãozinho e descarta, né? Exatamente. Até ela me falou exatamente aquilo que ela falou sobre filtrar o que é realmente um feedback positivo ou aquele negativo. Construtivo ou um que é destrutivo, né? Exatamente. Ela falou assim, nem sempre a pessoa que vai te falar algo é porque realmente quer o seu bem. Vai parecer que é um feedback, mas nem sempre é. Então, assim, essas coisas... Às vezes é uma inveja. Exato. Então, essas coisas assim que eu estou aprendendo a lidar. Exatamente. Mas é isso, você vai encontrar o equilíbrio disso daí. Mas voltando aos números, então a gente está falando de 40, 50 bolos mês. Se a gente pegar isso... por exemplo, esse ano não é um ano de quantidade de eventos, né? Tá um ano de qualidade, eu acredito. Não é um ano que está todo mundo mergulhando em festas. Qualidade, a gente está falando o quê? De 30 bolos por mês? Vamos botar mais ou menos isso, assim. Vamos botar numa média que hoje a gente está tendo coisa de 4 a 5 eventos semanais. A gente tá trabalhando numa média aí, acho que de 20. Mas a gente, em épocas de grandes eventos e tudo mais, de anos, né, na verdade, de muitos eventos, como normalmente tem os picos, né? Como normalmente a gente trabalhava numa média. Fora os bem casados. Exato. Bem casados e as maquetes. Exatamente. Tá. E como é que começa essa história, Ju? Vamos... Assim, aqui o podcast, a gente tem essa intenção de jogar luz no mercado, tipo, tanto de ajudar quem está na loucura, passando um super perrengue, às vezes vai pegar um insight de alguém e vai se inspirar naquilo, ou quem está começando
a gente, quando começou, se tivesse um podcast desse para você se inspirar na Ju de hoje, você começando, seria super bacana, né? Sim. Então, pensa que essa audiência vai assistir, sabe? As pessoas que realmente estão... Estão começando. Então, assim, como que começa? Vou até beber água, porque a história é longa. Senta que lá vem a história, né? Então, como que começa esse dom? Você já tinha? Porque você bota a mão na massa. Eu imagino que você começou realmente... Hoje, Léo, você passou um pouco do bastão ali. Sim. Eu comecei mesmo, acho que logo depois que eu casei. Eu trabalhava... Meu início com eventos foi quando eu trabalhei em floricultura, né? Eu comecei a trabalhar em floricultura muito nova. Eu saía da escola novinha, assim, eu descia, eu ia para lá, eu organizava papel de carta. Antigamente tinha papel de carta, né? Quem é da época de papel de carta? Aquário, em floricultura, essas coisas tudo. Então, eu ia para lá para ajudar nessa parte. E depois de um tempo, eu fui crescendo lá dentro, comecei a fazer buquê, comecei a fazer arranjos de floricultura. Tem quantos anos isso? Cara, eu tinha, acho que uns 13, 14 anos. Eu era criança mesmo, tipo... adolescentezinha, que descia da escola e passava lá na floricultura da tia. Daqui a pouco deixa eu trabalhar aqui. E aí eu comecei. E aí, realmente, foi um grande período. Às vezes, eu trabalhava numa loja de experiência. Isso te deu aquela visão delicada das flores, de composição, delicada, né, Não? Eu sei fazer coisas delicadas, mas eu ser delicada, não sou nada. Não, mas me deu um norte, assim. Com certeza, a experiência que eu tenho em flores naturais me soma muito nos arranjos que eu faço nos bolos. É um diferencial nosso. Se você for olhar, comparativo a qualquer pessoa assim, que mexe também com isso, a gente, muitas vezes, fala, o diferencial para mim do seu realmente são as flores de açúcar. Porque a entrega final, ela é a composição do todo, né? Exato, não é só a flor, é a montagem. A gente passa isso aqui também, porque assim, a nossa entrega final não é só painel de LED, não é só estrutura. É o todo, a experiência, né, visual como um todo. É o resultado que você vai ver lá no completo, né? Isso aí. E aí, nessa daí, continuei trabalhando na floricultura, fazia estágio em outros lugares, voltava para a floricultura. A floricultura sempre foi meu refúgio, assim, né? Então, acabei criando muita experiência com flores. Um refúgio criativo? É isso? Talvez. O que você fazia eu amava montar. Você montava arranjos? Montava arranjos, mas como era uma floricultura muito voltada a arranjos de igreja, essas coisas eu não podia, né, montar, porque... Tinha uma coisa mais tradicional ali. Mas eu montava muito buquês para Dia dos Namorados, Dia das Mães, cestas de café da manhã, essas coisas todas eu amava. Você já tinha essa veia ali que Sim. E aí eu gostava muito de montar vitrine para os Dias dos Namorados, fazia aquelas coisinhas, aquelas cestas, enfim, eu amava aquela parte lá. E aí, quando eu saí, eu casei com o Léo, e logo depois eu fui trabalhar numa loja onde a gente... Era uma boutique no shopping. E aí, eu sempre gostei de fazer bolinho em casa, mas bolinho assim mesmo, tipo de massa e jogar um brigadeiro, alguma coisa nesse sentido. E aí, uma vez, era meu aniversário e elas compraram um bolo pra mim. E assim, elas elogiaram muito o bolo. Nossa, esse bolo é maravilhoso e tal, não sei o quê. E na hora que eu fui comer, ele era gostoso. Mas o seu bolo estava melhor. Mas o meu bolo caseirinho, ele era muito melhor. Eu achei, né? Minha humilde opinião. Mas amei, levei para casa, todo mundo comeu, todo mundo gostou e tudo mais. Mas aí depois eles foram fazer um evento e eu me propus. Falei, você deixa eu fazer o bolo? Mas esse foi o clique? O primeiro bolo que eu fiz foi assim. E foi simples, foi um bolo de chocolate. Elas pediram alguma coisa para um coffee break, alguma coisa assim, e eu fiz. Inclusive, nesse mesmo dia, eu fiz arranjinhos de flores para decorar a loja. Era lançamento de coleção. E aí, eu fiz meu primeiro bolinho, assim, caseirinho, mas todo mundo amou. E realmente estava gostoso, estava molhadinho, isso e aquilo. Beleza, passou. E nessa vez que eles sempre perguntam, naqueles 3 meses de teste, e aí, você topa continuar ou você quer parar? Eu falei, eu vou parar. E vou pegar essa rescisão e vou fazer um curso de bolo. Que legal. E aí, nessa junção, eu peguei aquele dinheiro e eu me lembro muito assim que a minha intenção não era aprender a fazer bolo, porque na minha cabeça eu já sabia fazer bolo. A minha intenção era aprender a colocar bolo em andares. Entendi. Porque nessa estruturar aquilo. Isso. Nesse fazer em casa, eu já estava fazendo outros bolos. Fazia bolo para minha sobrinha, isso e aquilo.
Mas eu queria saber como que eu colocava os bolos em andares. Jefinho, eu juro para você que eu lembro que eu peguei o que você recebe, né? Que você trabalha os 3 meses. Eu peguei aquele dinheiro. Ah, tipo a rescisão. A ali. rescisão. Eu peguei aquele dinheirinho assim e eu entrei numa loja que eu tinha me inscrito. E eu lembro de ter visto um banquinho. Eu falei, eu não acredito que eu peguei todo o meu dinheiro para saber que eu vou colocar o bolo em cima daquele banquinho. E foi isso, Jefinho. Mas esse todo o dinheiro, o quê? Pagando o curso? Era Pagando o isso? curso. Eu peguei todo aquele dinheiro ali, pá, coloquei para poder aprender. E se eu tivesse entrado naquela loja e tivesse visto o banquinho, talvez o clique teria... Você não precisaria pagar Não tanto precisaria pra pagar. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa de troca de informações. Eu imagino que o curso não era só da parte de estruturação. Não. Então, você tinha massa, tinha recheios, se tinha aprofundou tudo. em todo Mas o eu fui universo. um pouco pé da vida, porque na hora que eu vi o banco, eu falei, foi para isso que eu entrei. Mas você aprendeu uma lição importante, né? Muito. E tudo, realmente, hoje, no entanto, hoje, toda a minha carreira, eu tenho 2 cursos somente. Esse, inicial, e um curso que eu fiz de flores em açúcar, que foi em São Paulo. Então, cursos mesmo com diplomazinho e tudo mais, foi isso que eu fiz. Eu pego muita coisa na internet e, às vezes, eu olho e eu já sei como fazer. Ou, se eu não faço como foi feito aquele ali, eu tenho a minha maneira de fazer. É isso aí que eu falei que você aprendeu. Entender? Tipo assim, você pagou caro para aprender que, às vezes, com um esforço inicial de pesquisa, então você vai conseguir... Pesquisa, exatamente. Tipo, mudou muito a minha vida em relação a isso hoje. Eu tenho muitas coisas que eu olho, tento meio que inventar uma maneira de fazer. Às vezes as pessoas falam assim, Ju, você não vai dar curso? Não, eu falei, cara... É porque eu não sei de fato como é que faz aquilo ali. Está aprendendo no processo. Porque eu sei o meu jeito de fazer. Mas talvez o meu jeito seja uma boa descoberta, né? Seja uma nova maneira de fazer, ou uma nova maneira para aquela pessoa, né? Que já faz aquilo ali de um jeito e que pode ser feito de outro jeito. E que também é diferente, Às né? vezes, ensinar essa forma de pensar... você já ajuda a pessoa a estar pronta também para situações diferentes, porque as demandas são muito diferentes. Então, você ensinar uma coisa específica vai atender a pessoa especificamente naquilo. Só que daqui a pouco vem um desafio novo. Então, é muito mais importante aprender esse processo que você desenvolveu, que você prepara a pessoa para... caso você venha dar um curso. Então, quando as pessoas me falam sobre curso, eu falo que realmente eu queria dar um curso, mas eu queria ensinar a verdadeira. Ensinar o verdadeiro fazer bolo. Eu vou citar, por um exemplo, quando eu fiz o curso, falaram assim, pasta americana. Quem trabalha com pasta americana, gente, é totalmente diferente de quem trabalha com chantilinho, de quem trabalha com buttercream, de quem trabalha com todas essas outras etapas, todos esses outros produtos. O bolo de pasta americana não é um bolo que você pode deixar em umidade. Umidade que a gente diz assim... próximo à praia, próximo à chuva. Para uma pessoa leiga, você falou em 3 tipos de pasta, é isso? Chantilly, que é aquele branquinho, né? Sim. Buttercream é a base de manteiga. Buttercream e chantilly não podem sol, calor excessivo, né? A pasta americana pode sol, porém ela não pode umidade, Entendi. que os outros dois Cada podem um um pouco tem uma mais. aplicação. Exatamente. E aí você usa de acordo com a realidade. Eu mesmo trabalho 99,9% dos meus bolos em pasta americana. As tortas as tortas mesmo que às vezes a gente trabalha ou no chantilly ou no buttercream, mas tirando isso é pasta americana mesmo. E aí com a pasta americana, o meu primeiro bolo para fora, eu nunca vou esquecer, começou a chover. Nossa. E aquele negócio começou a melar. É que não aceita umidade. E aquele negócio começou a melar. Jefinho, o meu desespero, eu ligava o ventilador e o negócio piorava. Eu abria a janela para poder, achando que estava quente, né, que eu deixei a casa toda fechada, o negócio piorava mais ainda. E aí eu lembro que a cliente falou bem assim que era um bolo que ela ia deixar de corte, porque onde ela tinha tinha um bolo já, né? O bolo menos falso. Pior, né? Tipo assim. E aí naquilo, mas eu queria ter entregado um bolo bonitinho, né, lisinho, para ela me querer depois de novo, né? Tipo assim, deu certo, eu vou querer ela depois, né? E aí eu liguei para ela e eu falei assim, olha, melou, tá melado, ele não tá bonito como eu queria te entregar e tudo mais. E aí
ela pegou e falou assim, não tem problema, não. Vai ficar só o pessoal daqui de casa e tal, não sei o quê. Pegou o bolo. E ela virou uma cliente minha depois. Eu não vou nem o nome dela, que é Jarina, que eu estava procurando uma amiga minha e eu encontrei essa menina no Instagram e a gente começou a conversar. E foi assim que ela virou minha cliente. Ela virou minha cliente por muito tempo depois ainda. Que legal. Mas vamos voltar à história. Aí você pode fazer isso, tá? Porque, de fato, eu fujo totalmente. Isso. Não, é normal. Que bom que você tem memória. Vamos voltar porque a gente estava falando do início. E aí, floricultura. E aí você começou a experimentar várias coisas, fez esse bolinho, percebeu que, em comparação ao que falaram que era o The Best, lá o seu estava melhor na sua avaliação. Isso. Fez o curso. E aí, como é que você se lança no mercado? E aí eu comecei a fazer esses bolinhos mais aleatórios, pequenas pessoas, né? Tipo assim, pessoas comuns de casa, festinha de casa, essas coisas assim. Ok. Quando eu comecei mesmo a entrar no Começou ramo... boca a boca na família. Tipo, tá fazendo bolo, pede a ela. Aí primo, tia, amigo da tia e começa. Não, engraçado, eu nunca tive muito cliente família. Só mesmo na minha casa mesmo. Mas cliente família, nunca tive. Até porque minha família ela é mais de reunir para churrascão do que fazer festas. Ok. Entendeu? Então, nessa parte, assim, eu fiz mais para realmente pessoas já de fora, amigos dos amigos, essas coisas assim. E aí, quando realmente eu entrei no mercado de casamento, foi quando eu fui, não sei se você lembra do cerimonial Atrium. O nome eu lembro, não lembro onde fica. Muito, lá em Vila Velha, ele ficava de esquina, era meio vinho, assim. E eu fiz um casamento lá. E lá eles tinham um pacote de festa. E na época, quem atendia lá era o Júnior Vieira. E ele iria sair daquela casa. Ele estava se desvinculando e... Eles iam precisar de um outro fornecedor. Eles iam precisar de outra pessoa para substituir, para estar colocando ali no lugar, né? E aí eles foram, eu entreguei o bolo lá e eles conversaram comigo. O meu primeiro bolo sendo entregue, o primeiro bolo de andares e tudo mais. E eles perguntaram se eu topava. Eu falei, o quê? Tipo assim, primeira vez que eu entrego um bolo e aí a pessoa já tá... Aí eu fui, conversei com eles e tudo mais, a gente começou. Essa foi a primeira janela entrando para o mercado de eventos mais profissional. Assim. Exatamente, foi a primeira janela. Mesmo que talvez eventos mais simples em comparação a hoje, né? Mas assim, dentro do que eu forneci antes, eram eventos grandiosos. Era um cerimonial, era um cerimonial já completo. Era um salto, né? Tipo assim. Muito grande. E o Léo, na época, fazia segurança, olha isso. Ele fazia segurança no... Isso, só o podcast revela. Caraca, Lechandon. Lechandon é Átila, não é? Átila. Nossa. Átila faz parte da minha história desde o início. Olha que legal, não tinha a menor ideia disso. Total, Átila. E aí, eu sei que ele chegou, eles começaram comigo, eu comecei a fornecer. Só que aí, o que eu mostrava para cliente? Eu não tinha. Portfólio, você está falando. Portfólio, exatamente. Eu não tinha foto. E aí eu lembro que ela pegou uma pasta assim, de bolos que o Júnior tinha feito lá. E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou chegar e vou começar a apresentar um negócio que não é seu? Um negócio que não é meu. E aí vai eu e ligo. Mas era esse o formato? Eles não vendiam lá, não? Não, tipo assim, a pessoa conversaria comigo. Eles botavam você em contato direto. Exatamente, para escolher o bolo, os detalhes, assim, eram todos conversados comigo. E aí eu cheguei, fui eu na maior cara de pau, meu ídolo. Eu cheguei e pensei, Júnior, tudo bom? Aqui é a Juliana. Então você realmente começou depois do Júnior, ele já estava... Sim, não, o Júnior já era o top dos tops aqui. E aí eu cheguei nele lá na maior cara, que querido. Ele é fera, né, também. Sim, sou fã. Aí eu cheguei, querido, deixa eu te perguntar. Tô eu aqui, tá? Vou começar a fazer os bolos pro Atrium, só que eu não tenho nem portfólio, ainda mais nessa magnitude. Meus bolos são mais simples, né? Que eu fazia mais... eles me mandaram uma pasta de fotos que tinham aquele... Não, pode ficar à vontade, pode usar. Do que você precisar, pode apresentar. E eu usei por um tempo, até formar minha própria identidade. Porque eu tinha que ter material para entrar. Então, cada foto, cada bolo que eu fazia, eu fotografava para poder estar mostrando o meu. Pô, que legal. Legal da sua parte de ter essa humildade de pedir e profissionalismo também. Porque tem muita gente que usa, eu já cansei de ver orçamentos com fotos minhas de concorrente, cara. Isso eu acho um absurdo. Cara de pau, né, cara? Então você pediu, você foi pelo caminho legal, jogou na bola ali. Fui. E ele também de ter essa... Eu não sei se eu teria essa sabedoria de falar assim, pode usar uma foto minha. Eu não sei se eu lidaria bem com isso. Talvez ele não saberia do que eu seria capaz. Brincadeira, Júnior. Ali, ó, sua câmera pra falar com ele. Eu não sabia
que eu era tão capaz. Mas brincadeira, assim, graças a Deus eu tenho um convívio, assim, muito bom. Vocês têm um bom relacionamento com ele? Temos. Já tivemos desentendimentos no sentido de mal entendimento. Uhum. Não de... pelo amor de Deus, que é natural. Hoje vocês concorrem, né, diretamente, então Mas, assim, eu acho que tudo é aprendizado. Hoje a gente não vai chegar e vai somente ouvir o que pessoas vão dizer. Nós vamos sentar e vamos conversar. Uhum. Entendeu? Eu sou muito assim de resolver as coisas. Então, assim, quando a gente teve um mal entendido, foi resolvido. Uhum. Eu não gosto de entrar no ambiente... E fica aquele climazinho. Eu odeio isso. Nossa. Você sabe por que eu não consegui assim trabalhar também. em mercado de loja? Porque, um exemplo, loja eu trabalhava com venda. E aí você tem os outros vendedores. Sim. E não é por nada, não, tá? Em toda loja que eu trabalhei... Batia meta. Eu batia minhas metas. Eu era primeiro lugar em vendas. Esses legal. negócios de caixa que você tinha que vender 10 vezes. Fazer cartão. Tipo, eu sempre bati minhas metas. Eu era realmente muito boa nessas partes. Então, assim, eu odiava essa coisa de ter clima, tipo, porque passou na minha frente, você... Isso drena energia, cara. Exato. Então, assim, quando eu fui para esse ramo, foi até por conta disso também, que eu falei assim, acho que não vai ter tanto disso. E eu procuro que realmente não tenha isso. Sim. Eu procuro chegar num ambiente para entregar bolo... eu até falo que tem muita gente que me conhece, pessoas falam, nossa, todo mundo te conhece. Não, porque eu entro e falo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sim. Eu vou entrando, dando boa tarde lá da frente até chegar lá na hora de colocar a mesa do bolo. Legal. Então tem muitos meninos das produções, da iluminação, que tá pendurado, que tá fazendo aquilo. Conhece. Ju, te vi na TV, lá no programa e tal. O pessoal me conhece realmente, mas eu gosto de ter essa comunicação com as pessoas, né? Eu gosto de estar bem com todo mundo. Você preza por isso. Exatamente, eu prezo muito por isso. E aí, então ele foi e me autorizou a usar. Te autorizou e você começou a fazer os bolos ali e deu certo. Deu certo. Eu comecei a fazer e já fotografar para mim, que aí já eram as minhas fotos. Ali... E teve um tempo que eu já parei de... E eu acho que nesse momento, eu acho que assim, você também constrói uma coisa de elevar a sua autoestima, né? De tipo, cara, você se colocou à prova, sim, deu certo, você ganha um pouco mais de confiança em você mesmo. Não, né? Eu já me achei para um caramba. Quando o cara me ligou, né? As meninas lá, a Tati e tudo mais, me ligou me chamando para poder estar fornecendo para lá. É isso aí que passou. Como é que é esse link? Da onde que você surgiu para eles? Quem indicou? Não, foi uma festa que eu fui fazer lá. Eu era uma cliente assim, te puxou para lá e eles te conheceram. E essa cliente, ela me achou assim na internet. Queria ver se você faz um bolo para mim e tal. Ela veio sem referência? Veio sem referência. Tipo, na internet? Na internet. Era... Cara, não sei se nem foi Facebook na época. Nossa. Eu acho que era Facebook. Uhum. A gente é idosa. Né? A carinha não aparece, mas a gente é idosa. Mentira. Eu lembro que ela começamos a conversar. Ela não era aqui do Brasil. E a gente começou a trocar informações e tudo mais. E eu lembro dela ter me falado alguma coisa dela precisar de alguém para ajudar ela aqui. E eu não tinha tanta movimentação ainda de cliente, né? E aí eu falei com ela, não, bora, eu te ajudo aqui no que você precisar. Cara, ela depositava dinheiro para eu poder fechar o carro que ia levar ela para o casamento. Ela me deu dinheiro para depositar, não sei o quê. A cliente? Cliente, não sei, ela confiou em mim. Carinha boa, né, e tal. Falei assim, carinha de anjo, vamos lá. Aí eu sei que ela começou a pedir ajuda nas coisas. E eu fui ajudando ela. Que legal. E eu fui ajudando e entrei lá nesse casamento. O mais legal dessa parte da história, que eu acho que é legal a gente reforçar para quem está assistindo, é ter essa visão de que, assim, às vezes as pessoas ficam esperando um grande acontecimento. E perde uma pequena oportunidade. Esse sucesso, às vezes, ele vem de uma pequena oportunidade. Sim. Né? Você no dominó ali, né, que você bate numa pedra e vai derrubando todas as outras. Exatamente. Talvez se você tivesse falado, eu vou fazer esse bolinho e tal, não vou... Ou seja, você não derrubaria essa pedra que não derrubaria uma série de outras pedras. Exatamente. Então, assim, não menosprezar nenhuma oportunidade. Nenhuma. Né? Agarrar todas como se fosse, não, aqui eu vou fazer o meu melhor. Exatamente. E isso até hoje, né? As pessoas falam muito assim que a gente deveria escolher exatamente um tipo de público que você quer atender. Eu escolho o público que me quer. Claro que hoje a gente atende um tipo de cliente que acaba sendo selecionado pelo valor ou pela escolha do modelo do bolo, alguma coisa nesse sentido. Mas é a coisa mais gratificante que tem, Jefinho. Não sei se você já passou por isso, eu acredito que talvez não por conta da grandiosidade que é uma estrutura. Mas eu já tive pessoas de chegar com notas
sabe, pequena e falar te quero. E vou juntar mais. Pessoa fazendo um esforço. Um esforço para me querer. Cara, e não tem coisa mais gostosa do que isso, assim. Então, se eu tiver que atender um casamento super simples, mas ela fizer de tudo para eu estar lá, eu vou estar lá com o mesmo prazer. Isso daí que você está falando, de outra forma, eu já falei assim, quando o cliente chega para negociar, não fazendo leilão, mas mostrando exatamente isso daí, que tipo, cara, ó, não sei como, não cabe no meu orçamento, mas eu quero vocês. Tem que ser vocês. A gente cede muito mais, a gente fica mais flexível. É gostoso, né? Porque você realmente entende que a pessoa está te valorizando. E vou te falar, eu não sei se com você foi assim, mas essas pessoas assim com talvez não sei, menos condição, ou realmente, né, não caberíamos no orçamento dele e tudo mais, são pessoas assim que não pechincham, né? Elas é X. Às vezes é uma forma de pagar. É uma forma de pagar. Você fica um pouco mais flexível, né? Negocia, tipo assim, posso pagar todo mês? É isso a gente aí. Não recebe todo mês, né? A gente recebe 30% de entrada, o restante só 15 dias antes. Aí mas parcela talvez, e faz. Faz alguma coisa que fique, mas assim, é muito gratificante, é muito prazeroso. Vamos dar um turbo ali, um pitch nessa história. Do Atrium, vamos ver do o Atrium, próximo... sabe para onde eu fui? Pro Átila. Sério? O Chandon? O Le Chandon. Aí fui pro Le Chandon e trabalhei por muito tempo no Le Chandon. Mas aí eu já fazia outros casamentos. Eu já fornecia. E tudo isso, quando eu comecei na casa do meu pai. Porque onde eu morava, quando eu casei, era um apartamento muito pequenininho. E a casa do meu pai é muito grande, né? A cozinha é muito grande, são 2 cozinhas enormes. Então, eu trabalhava na casa do meu pai e eu montava as coisas dele... na casa da minha mãe hoje, né? Eu montava tudo lá. E quando eu comecei muito com o apoio do meu pai. Meu pai, ele acreditou em mim até mais do que eu. Posso te falar com toda certeza. Ele acreditou em mim até mais do que eu mesma acreditava. Porque quando eu comecei a fazer bolo, ele falou assim, um dia você vai ser uma das grandes aqui no estado. Eu falei, pai, não tenho essa ambição de ser das grandes. Eu quero poder fazer o que eu gosto e fazer do jeito que eu quero trabalhar, enfim. E ele sempre batia eu vou te ver na televisão ainda, eu vou te ver... Ele tinha pensamentos sobre a minha carreira que eu mesma ainda não tinha. Não tinha nada desses pensamentos assim. Então, ele acreditou muito. Isso fez diferença, né? Muita. Isso faz diferença, né? Muita. Eu posso te falar que hoje, tudo que eu tenho, toda a minha empresa, a estrutura que eu tenho de psicológico... Olha como é que a terapia faz bem. Hoje eu estou conseguindo falar isso sem chorar. Mas tudo que eu tenho... foi muito refletido na credibilidade e no acreditar realmente que meu pai teve em mim, assim. Eu lembro muito de quando eu casei, eu ganhei muito... Essas coisas que a gente ganha, liquidificador, não sei o quê. E eu tinha muita vontade de ter uma batedeira dessas poderosa. E ele falou assim, minha filha, papai te ajuda e tal. Eu falei, não quero ajuda para isso. Assim, eu quero realmente conseguir chegar onde... eu quero, né? Por minhas próprias pernas. Ele deixa, não sei o quê, eu te ajudar, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu estou precisando de comprar liquidificador aqui para casa. Você me vê aqueles lá que você ganhou de casamento, que a gente troca. E foi nessa brincadeira aí. Entendi. Ele me deu uma batedeira profissional. Mega top. E aí, só que a bateria já estava comprada. Ele só usou isso para poder trocar. Esperto. Porque ele não estava aceitando que ele não poderia me ajudar. Legal. E aí, nisso daí, eu comecei, assim, e foi realmente um boom, assim. E tudo isso eu fazia lá na casa dele. E vinha para Vila Velha para poder estar entregando. Eu atendia na sala. A casa dele era qual cidade? Qual bairro? Cariacica, Jardim América. Eu sou de Jardim América, né? Na verdade, eu nasci em Vila Velha, mas toda a minha família sempre cresceu ali em Jardim América. Meus avós vieram, né, da Itália para... Descer na segunda ponte à direita ali, não é isso? Exato. Exatamente naquela rua. Nossa, naquela rua, da descida da ponte. Eu tinha uma amiga de infância que morava ali, eu ia muito ali. Na descida, exatamente ficava naquela descida da ponte. Ficava na pedra, a casa dela, numa pedra ali atrás. Tem mesmo, do lado de cá. Você desceu a ponte, você vira à esquerda, né? O meu era descer a ponte na rua da ponte mesmo. Aquela que é lá para Belgo, no muro da Belga ali. E aí, eu morei ali por muitos anos, né? Toda a minha infância, minha adolescência, tudo. Eu só saí de lá depois que eu casei realmente. Mas fiquei trabalhando lá depois. E voltava, e voltava. E aqui, é muito prazeroso essa arte da confeitaria, né? De criar isso.
Eu contar bastidor aqui, tipo assim, eu brinco dessas coisas em casa, sabe? casa, você a cozinha? batedeira de casa é minha, não é da minha sogra. E aqui, a batedeira da minha sogra, que é aquela, como é que fala? Planetária. Tá lá em casa, entendeu? Você sequestrou a batedeira da sua sogra. Sequestrei, eu gosto de brincar. E às vezes nem pra comer, é por fazer o processo. Sim. Já fiz um Red Velvet, tá? Gente, me convida pra provar. Vou avaliar. Não, vou treinar muito antes de convidar. Mas é legal ter essa coisa da vontade de fazer. Eu também não sou especialista em sal, mas eu também gosto de ficar tentando. É legal. legal Eu comecei mesmo. a seguir uns canais aí, enfim. Mas tem É um caminho sem fim isso. Não sei se você, uma vez que você pesquisa alguma coisa Cara, no o YouTube Garantido tem muita Fruto coisa do- boa, Tem assim. muita coisa. Mas... Eu pesquiso sempre coisa rápida. E aparece muita coisa rápida pra mim. Aqui, Receita rápida. Átila. E aí, pra gente chegar no... Aí, Átila. Átila, pra quem não sabe, tinha o Le Chandon. Le Chandon. Uma casa também super bacana. A Átila fazia buffet, tinha casa, entregava Exato. decoração. Tanto interno quanto externo, ele era um que dominava também muito essa área. E quando eu comecei a atender lá, eu comecei a ver que eu tinha muito público de Vila Velha. E Vila Velha ainda ia para Cariacica, mas Vitória não ia muito em Cariacica. E como tinha algumas noivas também disso, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade nessa parte. E eu já estava começando a atender um Le Buffet, já estava começando a atender as outras casas, espaços maiores. Maiores, que tinham festas oásis, maiores. isso. Comecei a atender um tipo de cliente que ficava mais... Porque o Atrium, né? Atrium. O Atrium e o Le Chandon trabalharam com um modelo de pacote no início, Exato, né? exato. Essas outras casas já não tinham esse Já modelo. não tinham mais Eles esse modelo. recomendavam profissionais e o cliente contratava tudo avulso ali. Avulso, exatamente. Então, você tinha que ter um local mais apresentado. E a casa do meu pai já não conseguiria atender tanto esse tipo de público. Porque não tinha um local tão bom para estacionar, era uma escada para subir. Então, assim, realmente acabou ficando um pouquinho mais apertado ali. O que a gente fez? A gente foi e mudou para uma casa em Vila Velha. Montamos um ateliê lindo, todo fofinho, reformamos, todo bonitinho e começamos a atender os clientes ali. E realmente foi onde a gente teve um boom, né, na nossa carreira. Hoje vocês moram nessa casa ainda? Não, essa casa, foi o que eu ia falar, quando a gente começou a realmente ter uma movimentação muito grande nessa casa, a gente sofreu uma enchente, não sei se você vai lembrar, a gente passou por uma chuva e que levou o nosso ateliê todo embora. Sério? Isso era, acho que, uma terça ou quarta-feira, se eu não me engano. E a gente via nossas, tipo assim, a casa era um pouco mais baixa do que o nível da rua, era ali em Vila Velha mesmo, no centro, e ela encheu. E nisso que foi descendo a água, foi levando as coisas embora. Que isso, a mesa, tipo, bem casados. Vila Velha? Vila Velha, no centro. Nossa. Foi uma chuva que teve, que não sei se você vai lembrar, desceu as pedrinhas do convento todinha. Acho que foi 2013, alguma coisa assim, 2012, 2013, não lembro. Agora eu não vou lembrar não, gente, bem para Não trás. lembrava dessa história. E a gente perdeu tudo ali. E aí, como é que superou isso? A gente teve que fazer todas as encomendas também, porque a gente não queria passar para ninguém. A gente não passou para cerimonialista, a gente não passou para ninguém. E eu lembro muito desse dia que a gente tinha um grupo de amigos que acabou se unindo bem para ajudar a gente. Então, eu batia bolo na casa de Fábio Travesani, embrulhava bem casado na casa de Daiane Fazolo. É mesmo? Fabinho Linson e Travesani, Vanessa, top, embrulhando bem casado com a gente. Uma galera, todo mundo ajudando em volta daquilo ali. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu vou acabar esquecendo realmente. Mas, assim, muita gente envolvida para fazer aquilo ali funcionar. Na época também acho que tinha Padim, tinha Camila Almeida, enfim, uma galera incrível que fez acontecer e abraçou a gente, todo mundo se juntando, fazendo um pouco, batendo bem casado na casa da minha irmã também, enfim, foi uma junção de tudo para poder dar certo. A fábrica se espalhou. Exatamente, porque foi muita coisa embora, né? E a gente perdeu o forno. Só para eu entender, isso foi que dia da semana? Isso acho que foi numa terça ou quarta-feira. E aí você fez esse corre todo para os eventos do sábado, do sexta sábado. Sexta e sábado. Caraca. E aí, como a gente estava nessa correria toda assim, a gente teve que... Quem ajudou a gente a levar o bolo foi Linson. E a gente... Era engraçado que as pessoas depois começaram a ficar sabendo. Porque uma pessoa começou a contar para a outra. Porque a gente perdeu a casa, não tinha como voltar para casa. Então, eu estava dormindo na casa da minha irmã. E assim, sem roupa. Nossa, sem roupa, Japinho. Não tinha roupa para vestir. Você já tinha um filho nessa época? Não, não tinha. Foi bastante tempo mesmo. Então, não tinha roupa para vestir.
Só pra você ter noção. Não é você perder tudo, tipo... Porque eu morava junto ali no ateliê também. Entendi. Era casa e fábrica. Exato. Junto, tipo então não tinha como dormir porque a água encheu e cobriu cama. Uma pergunta que eu ia fazer aqui, acho que já está respondida, que é qual o maior perrengue? Foi esse? Foi esse. É, porque é difícil superar. De caos choque, total, assim. Mas eu posso te falar que esse foi um perrengue de crescimento, de sabedoria, de como levar muitas coisas. Assim. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito apegada, realmente, perdeu. Bora conseguir recuperar outro. Mas o Léo, ele era muito apegado nisso. E para ele foi um choque assim, pô! Perdeu tudo e perdeu de vez. Entendeu? Para mim, eu sofro mais com a perda de rotina. Sim. À noite, quando a gente estava sentado, eu lembro lá na casa de Fabinho, eu sentei assim na escada e eu falei assim, tá, beleza, onde é que eu vou dormir? O que eu vou acordar amanhã, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, mas nisso daí a gente já começou a correr. Acordamos, bora bater bolo, porque as batedeiras a gente conseguiu. E uma coisa que eu me preocupei na hora da enchente, quando começou a subir mesmo, eu coloquei a minha mesa em cima da mesa da cozinha. Eu salvei o computador. Nossa. Com a pasta de contrato. Porque eu falei, com isso aqui... Pelo menos para saber o que tinha entregado. Exatamente. Com isso aqui eu começo tudo de novo. E foi literalmente o que sobrou. Porque a geladeira encheu de perdeu água. A batedeira? Perdeu. A batedeira ficou, porque era coisinha, ficava em cima das coisas, né? Mas, assim, geladeira, fogão, aquelas coisas de sofazinho, essas coisas, tudo foi, né? Cama, guarda-roupa que foi enchendo, e, né? Agora isso... Encardida, era lama, porque descia do morro. Nossa. Não era aguinha. Agora, isso te fez crescer, você falou. Me fez aprender a contornar situações, não entrar em desespero, porque a gente conseguiu, e nas medidas que a gente ia entregando, a gente escutava assim, ela entregou aqui. Porque rodou Isso. o seu... Aí a gente ia em outro lugar, a gente escutava, nossa, aqui ela já entregou, já deu certo, entregou tudo completinho e tal, não sei o quê. Então, cada lugar que a gente foi passando e entregando, eles iam, tipo assim, a gente ficou sabendo que vocês passaram e tal, porque que não entraram em contato com a gente. Tal. A gente não gosta de preocupar, a gente não gosta de muito misturar a nossa vida com o que tem que chegar para o cliente, né? Acho que você tem um pouco disso também, né? É profissionalismo isso. O cliente não Exatamente. tem que saber dos seus problemas pessoais. Então, assim, a gente não quis envolver. Não quis. Você perde dinheiro, mas entrega. É isso aí, no Exatamente. final. E eu lembro que, depois de entregue, a gente recebeu as ligações das noivas na semana seguinte, falando, poxa, a gente ficou sabendo o que está acontecendo, se a gente tivesse avisado, a gente teria tirado as partes que dispensava, né? Tipo, bolo de corte, bem casado, né? Deixava só a mesma maquete, facilitaria. Eu falei assim, não, a gente queria que vocês vivessem a experiência, não a minha experiência que eu estava tendo naquele momento. A sua experiência do casamento é linda. Bacana. E hoje poder contar essa história do caramba, né? Então, assim, foi pra gente um crescimento muito grande, assim, de aprender realmente que mesmo com a maior dificuldade, isso não deve ser levado ao cliente. Tem que ser passado para o cliente assim, de último caso real. E beleza. Aí você foi acessando as casas, voltando assim, você foi acessando as casas maiores e hoje virou esse hoje sucesso. A gente já, tipo assim... Hoje a gente já fornece em todos os cerimoniais, né? A gente já fornece para os grandes cerimoniais, para todos os eventos, grandes eventos também, né? Vocês já chegaram no patamar que vocês querem? Vocês sonham em crescer mais? Meu sonho, na verdade, é criar uma estabilidade que eu acredito que o mercado de evento não tem, né, na verdade. Porque a gente tem momentos de muitos eventos, momentos de poucos eventos, mas eu tenho muita vontade, assim, eu tenho vontade de dar curso. Em relação à grandeza de eventos, de chegar em casas, eu acredito que sim, né? Até porque a gente já fornece para todas e em grandes eventos também. Mas eu acredito que, em profissional particular, eu quero dar cursos, eu quero ter o meu lugar. Tem outros projetos. Tem outros projetos. Então, não cheguei em tudo que eu queria chegar. Mas eu acho que é isso, é continuar sonhando. Quando você chegar, você vai ter novos sonhos. Novos sonhos. Eu acho que a gente não para de sonhar, na verdade, né? Os desafios você vai criando novos, né? Exatamente. Novas metas. E a gente, quando aconteceu esse negócio da casa, a gente foi levado para uma outra casa. Nessa outra casa, eu descobri que estava grávida. Né? Engravidei naquele período que eu estava lá. E descobriram que a gente fazia bolo dentro do apartamento. Botaram a gente para fora. Sério? Aí foi um outro perrenguezinho, porque a gente não tipo tinha assim, móveis. Não pode ter empresa dentro daqueles... não pode, né? Porque a gente recebia... E aí, quando a gente foi para essa casa, eles descobriram e tal, eu tive que sair de lá grávida.
E aí o que é um problema? Porque eu não comprei nada para essa casa que a gente foi levada, porque tinha tudo. Então eu descobri grávida que eu tinha que sair daquela casa e montar uma casa. Nossa Senhora. E Ju, qual que você considera hoje assim o seu maior diferencial? O meu maior Por que diferencial... desse sucesso? Por que desse espaço todo que você ocupou? Eu acho que a gente criou uma identidade muito nossa, assim. Na verdade, quando o boom pra gente, nosso crescimento, foi quando a gente realmente começou a fazer os nossos produtos. Eu aqui no estado foi uma das que colocou flores num bolo com cor. Eu coloquei cor em bolo. Para você ter noção. Eu lembro da gente fazendo bolo com mapping. Com mapping, a gente projetou bolo. Foi com mapping. Ingrid, não foi? Acho que foi, hein? Eu acho que foi lá no... A gente fez um evento também, que tinha o mapping projetado. Enfim, a gente já fez várias coisas. Era um relógio. Tinha um relógio, exatamente. Então, eu gosto sempre de trazer coisas diferentes do que é o tradicional, assim. Então, eu vim com bolo colorido, quando ninguém tinha bolo colorido em casamentos. Eu vim com flores em bolo, quando ninguém tinha flores em bolo. Eram muito flores de biscuit antigamente, né? Que eu cheguei a usar também. Mas as flores mesmo que eu trouxe eram flores naturais, que aí era uma arte que eu dominava, que era uma parte que eu já sabia da floricultura. E aí, nessas coisas... Você estava usando agora uma coisa que você aprendeu lá atrás. Exatamente. E aí, depois, quando eu aprendi flores de açúcar, eu trouxe a flor de açúcar para os bolos também. E eu gosto de trazer sempre essas coisas diferentes mesmo, né? A gente se inspira muito em sites americanos, de outras... Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Como é que vocês se reciclam? Como é que é essas referências, assim? Hoje em dia é internet, não tem como, né? Todos os canais possíveis. Pinterest. Então, a gente acaba se envolvendo muito nessa parte. E uma coisa que eu faço muito nas reuniões, eu gosto muito de buscar informações sobre o evento da cliente. Às vezes, eu sou um pouco chata nessas coisas. Como é que vai ser sua mesa? Que estilo de decoração que você vai ter? Sua mesa vai ser separada? Vai ser junto? Você não quer só vender, você quer vender algo que realmente quero se encaixe. Gente, eu vejo, às vezes, assim, bolos super coloridos numa festa branca. Tipo, tradicional, sabe? Sem sentido. Assim, eu não vejo sentido. Talvez foi a noiva que escolheu, ok. Mas eu gosto de entregar alguma coisa assim, que a noiva goste e que combine realmente também. Mas tem um porém. Se a noiva chega lá no ateliê e fala comigo, eu tenho sonho desse bolo. Sonho a gente não mexe. Sonho a gente realiza. No máximo você dá uma orientação, se ela aceitar bem, senão você segue o sonho. Mas sonho realmente a gente não mexe. Agora, eu gosto disso aqui como inspiração. A gente trabalha, a gente muda um andar, faz um detalhe aqui, outro ali, para poder estar encaixando. Mas você falou só da parte estética. E a gente está falando de bolo. Bolo. Né? Então, assim, você não acha que tem a ver também a parte de sabor? Sim. Uma coisa que eu percebo, aí eu vou fazer um elogio super sincero. Eu nem sou o melhor cara para dar essa referência, porque realmente eu não provo de todo mundo e tal. Mas vou falar do seu, que é um que eu já comi, foi o bolo do meu casamento. Sim, verdade. E assim, eu não gosto muito de doce, daquele doce, eu acho extremamente enjoativo. Só que o seu bolo não é doce. Não é. É um bolo que você come inteiro, ali o pedaço não enjoa. Exatamente. Você consegue comer outra fatia. Você come outra fatia com vontade. Exato. Eu acho que assim, aí eu não estou falando que esse é o ponto, mas eu acho que o sabor também, o equilíbrio que você consegue entregar no produto, além da estética, também deve ter parte. É um equilíbrio que, um exemplo, para você que não gosta de doce, é um ponto positivo. Sim. Eu já perdi cliente porque que é o doce. Que é um doce. E do feedback ser exatamente esse. Mas como é que é isso? Você entende e tem mais doce e tem menos doce ou não? Antes eu sofria. Eu sofria. Difícil isso mesmo, hein? Porque eu ficava muito assim, mas a pessoa falou que não gostou do bolo, achou sem graça, ou achou, né, tipo... Mas por quê? São pessoas que gostam de comer uma Nutella, de comer uma colherada de Nutella. Não é o meu tipo de paladar. Eu gosto de realmente comer... Eu posso comer uma Nutella, mas eu vou comer uma Nutella com morango, para tirar um pouco daquele doce, sabe? Eu gosto dessa mistura. Então, eu trago isso como identidade no meu produto também. Entendeu? Então, quem gosta do meu bolo hoje continua a mesma característica de não ser um bolo tão doce. Entendi. É uma característica nossa. É uma característica cliente que te procura já tem essa... Exatamente. E a gente já teve feedback, tipo, uma festa de 15 anos uma vez a gente fez... E foram as gêmeas e foram os pais. E elas falaram assim, é gostoso, mas eu gostei mais do outro, que era mais doce. E tá tudo bem. Ok, é isso aí. Eu entendi que, tipo, poxa,
eu estou conseguindo, então, atingir, porque os pais queriam fechar comigo e as outras queriam fechar com outro. Então, É isso que eu ia falar. Talvez até uma questão de amadurecimento ali do Exato, paladar. o E paladar é tal. um pouco mais infantil, gosta de um pouco mais doce, e tá tudo bem. Aqui, uma coisa que eu fico pensando você não acha que o seu modelo de negócio é replicável? Em que sentido? De ensinar o que você faz para mais pessoas, para isso ser entregue em mais lugares. Em mais lugares, sim. Então, Só para dar um contexto no que eu estou falando. Eu tenho uma tese de mercado que é a seguinte: nós estamos vivendo o primeiro ciclo do mercado, que é o ciclo das empresas individuais que começaram, da gente com essa história bem assim do empreendedor entrando. Eu acho que a barreira já subiu bastante de quando a gente começou. Ou seja, para o cara hoje entrar é mais difícil, ele tem que estar muito mais lá, profissional do que nós quando começamos e como o mercado era, né, aceitando muito facilmente. E isso não para. Todos os mercados têm esse ciclo de amadurecimento. Sim. Então, se a gente for falar assim, de academia, por exemplo, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, eram as academias de bairro. Sim. Você conhecia o professor, o tiozão ali e tal. Um instrutor para todo mundo. Alguém desenvolveu um modelo mais eficiente e, naturalmente, esse modelo mais eficiente ele se estruturou em rede, ele se propagou em rede. Se é franquia ou não é outra história, que são formas diferentes de escalar. Mas, ou seja, cresce em rede. Um modelo eficiente, ele cresce, ele se replica. E essa é a minha tese. Eu acho assim, o mercado hoje não tem rede de espaço, não tem rede de casas, não tem uma rede de empresas no ramo audiovisual, porque nós estamos lapidando ali o diamante, quebrando cabeça para criar primeiro um modelo eficiente, mesmo que inconscientemente. Sim. E eu não tenho dúvida que, como todos, hoje a gente vê as farmácias aí, o que está acontecendo? As farmácias estão numa briga entre redes agora. Então, às vezes, cada esquina é meio que já naquela briga de sufocar o concorrente por estar em todos os lugares, né? Ou seja, já é uma briga lá no estágio final de amadurecimento de um mercado. Então, assim, eu vejo que, cara, às vezes vocês conseguissem transformar essa técnica num processo estruturado. Outra coisa que, para manter o contexto aqui, para dar mais luz no que eu estou falando, nós sofremos muito também. Quando eu falo nós, criando essa coisa no escuro, às vezes levando 10 anos. Ou seja, se chegasse alguém para a Ju começando com um modelo estruturado de verdade, dando uma base para o seu potencial, quanto você não evoluiria mais rápido. Então, eu vejo que talvez esse seja o papel dos empreendedores atuais. Mesmo, não é para mim, não é para mim. Sim. Mas para algumas pessoas, eu acho que esse é o caminho, de pensar num modelo replicável para assim, ajudar outras Jus que... Pô, seu bolo tinha que estar lá no interior, seu bolo tinha que estar na outra cidade. A gente está rodando, o Brasil tem cidades que você chega lá e fala, cara... Então, a gente hoje consegue fornecer para todo o nosso estado. A gente já entregou em Minas, já entregou em Fortaleza, já entregou no Rio, em Belo Horizonte, mas não temos sede nos locais, mas a gente fornece. Vai muito no investimento que o cliente quer também. Sim. Claro que com o deslocamento acaba ficando muito mais caro, né? Se tivesse uma sede, um ponto de partida de lá, com certeza o custo ficaria menor. Mas eu acredito que hoje, se você for olhar o mercado, existe muito, né, confeiteiro no mundo, nos estados vizinhos e tudo mais. Então, a concorrência, na verdade, ela teria que ser um ponto muito, vamos dizer assim, muito diferenciado, muito exclusivo. E o bolo em si, essas técnicas que a gente usa, assim, por mais que tenha um diferencial e tal, alguma coisa assim, talvez não seja o suficiente para trazer aquilo ali de fora, ou pagar um diferencial para a pessoa ter montado. Mas aí que tá, eu acho que assim, teria alguém local. Sim. Que participou de todos os seus treinamentos. Sim. Que você teve um aval ali, é um processo, e essa pessoa estaria apta a operar localmente
com os seus produtos. É uma coisa a se pensar, mas aí sabe que eu já desafiador, penso, né? Não, eu já penso no seguinte, assim, que eu já tive gente que trabalhou comigo do meu lado e depois queria sair para fazer fora. E não faz. E longe, você imagina. Eu vou dar todo um ensinamento, não sei. Não, claro, aí tem amarramentos de contrato e tal, questões... Mas eu fico pensando, assim, eu tenho vontade de ter... como eu tenho vontade de ter uma casa Juliana Marculano, no sentido de bolos, essas coisas assim, tipo um café, alguma coisa nesse sentido, eu tenho vontade disso ter em outros locais. Entendi. Entendeu? Que aí é uma coisa que você... que eu acho que é mais tranquilo de ter. Menos personalização. Exatamente. Assim, né, do produto. Entendi. Exatamente. Eu acho que é isso. É mais uma provocação de pensar, porque eu vejo, às vezes, assim, produtos muito bons. Sim. Igual eu vi outro dia alguém comentando que o X da questão muitas vezes é a distribuição. Em que sentido? Você pode fazer o melhor bolo do mundo. Sim. Mas se o fulaninho montou um modelo que ele consegue distribuir, aí ele deu até o exemplo do McDonald's. Sim. Não é o melhor hambúrguer, mas ele distribui mais do que todo mundo. Estou falando para você ser um McDonald's, mas às vezes criar um modelo que você consiga multiplicar por 10 o que você é hoje. Sim. E levar... Talvez você estaria muito mais pilotando as receitas que vão vir, as técnicas novas que você vai escoar para essa... E elas vão estar preocupadas em atender o local. Exato. O dia a dia ali. Você vai estar preocupada em... Porque essas franquias ou essas outras lojas, consórcios, enfim, eles vão virar clientes da... Exato. E você vira, né? Porque, por exemplo, nosso trabalho ele é guiado, vamos dizer assim... parte por cerimonialistas, né? Sim. Então, você criando uma conexão e uma confiança com elas em outros estados também, isso fluiria. Exatamente. Então, é um ponto a se pensar. Assim, porque, na verdade, a gente pensa, mas pensando, tá, quando é que eu vou ter tempo? Não sei se você tem isso, assim. Tem. Tem o tempo, né? Tipo, eu tenho uma pico-ruxa. Então, tipo assim, às vezes, quando eu tenho tempo, eu quero ela. Entra isso na balança. Entra isso. Aí eu fico meio que, tipo assim, eu quero realmente ter mais coisas, eu quero realmente crescer, mas para eu crescer, vou ter que abrir mão de mais partes da minha vida, né? Aí põe na balança, né? Eu ponho na balança. Eu sou muito apegada a ela, assim. Às vezes eu tenho que viajar em São Paulo para comprar alguns materiais. Tipo, eu ligo para ela, eu converso e tudo mais. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 8. Nossa. Tá enorme. E muito esperta, muito argumentativa. Então, tipo assim, não dá qualquer coisa que dá para dobrar ela. É filha da mãe mesmo, né? Ela é filha da mãe mesmo. Ela é bem direta, assim. Ô, mãe, não tem jeito. Quais próximos passos aí? Já que não vai ser uma rede, o que a gente pode esperar? Não, assim... Você falou da loja como uma intenção, né, hoje. Uma intenção. Antes da loja, acho que ainda vem os cursos. Na pandemia, a gente acabou perdendo a casa que a gente tinha, né, o outro ateliê. Teve isso também, de pandemia, né, no meio da história. E a gente mudou para uma outra casa no centro também. A gente sempre tenta ficar ali pelo centro. E nessa casa que a gente fez para o centro, a gente teve que fazer toda uma reforma, toda uma mudança, e tudo para estruturar realmente para a gente voltar a um atendimento presencial para as noivas, e montar sala de fotografia, estúdio de gravação. Então, tudo isso já preparando para o formato curso. Entendi. Hoje ainda é muito presencial os atendimentos? Como é que tá? Olha, eu parei total, né? Quando eu perdi aquele outro ateliê que eu tinha, eu parei total o atendimento presencial, porque eu não tinha onde atender. E será que isso não te prejudicou, não? Eu perdi alguns clientes. Perdi clientes meus, assim, de família, fiel. Porque a noiva, ela tem aquele sonho. Inclusive, era assim, uma noiva que a gente conversou muito até depois que ela fechou com outra pessoa. Ela, Ju, eu queria que você entendesse muito. Porque eu queria realmente o atendimento presencial. Eu queria viver esse sonho, assim como minha irmã viveu com você, como não sei quem viveu. Tipo assim, todas das amigas que fecharam comigo viveram esse sonho. O processo... Mas naquele momento, não eu dava. não podia. Entendi. E aí, mas realmente, eu perdi. Mas hoje voltou? Hoje a gente está voltando. Hoje a gente atende online, porque muita parte das pessoas gostam. Primeira busca. Retirada de degustação eles fazem lá no ateliê. E, assim, um ou outro ainda, né, pede para fazer o atendimento no ateliê, a gente faz. Mas, assim, como eu não abri o ateliê, não oficializou isso não oficializei, então acaba que não tem tantos agendamentos. Mas a gente está no processo aí de um mês, daqui a pouco a gente já vai eu acho que isso faz bastante diferença. Eu amo, eu sou muito tagarela. Toma tempo, mas assim... E eu posso te falar a verdade? Eu não sou uma voz agradável. Como assim?
Rapaz, falar comigo no telefone. Não, eu tô achando super agradável. Não, mas você tá aqui, você tá me olhando, você tá vendo minha reação. Eu tenho muito cliente que fala que eu falando e tal, não sei o que, eu falo, solta uma piada e falo, tô brincando. Muito Tata Werneck, que é o meu jeito de falar e tal. Aí elas acabam... Aceleradas, tipo assim. E assim, eu tô tentando pausar aqui, tá? Porque me falaram bem assim, Juliana, você fala muito rápido. Então lá você tenta falar devagar para as pessoas te entenderem. Então eu estou fazendo Quem foi, isso. Léo, que te corrigiu isso aí? Também. Mas assim, eu tenho muita gente que fala, tipo, que realmente o meu atendimento presencial é melhor. Nem que seja online para as pessoas me verem. Não, tem que ter. Mas o contato, sabe? A minha reação. Porque, tipo, sério, no telefone, eu gravo áudio para as pessoas, eu falo assim, isso. Aí eu termino assim, gente, ficou bom? Ficou. Ficou ótimo, ficou super fofo. Aí eu vou escutar, tipo assim, coisa horrorosa. Você tem uma autocrítica muito sinistra. Coisa horrorosa. A minha voz no telefone. Você não curte. Não curto. Parece que eu estou com raiva da pessoa, parece que eu estou brigando. Gente, eu não estou brigando com vocês, tá? A minha voz no telefone não é nada agradável. E por isso que eu odeio conversar no telefone. Às vezes você tem que passa, às vezes, uma imagem que realmente eu não tenho. Entendi. Entendeu? Que eu não sou. Mas aí eu prefiro sempre pessoalmente, presencial, ou que seja online, para que as pessoas vejam a minha reação. Entendeu? Porque eu posso fazer uma piadinha no telefone e não rolar tão bem quanto foi, né, no presencial. Sim. E eu sou muito dessa, eu gosto de fazer rir. Mas aqui você só tá me dando mais motivos para falar, cara, esse presencial Sim, tem que botar uma não, lenha aí. Vai voltar sim. Um mês vai estar tudo certinho, voltando ao atendimento presencial. E tem que ser uma experiência incrível, né? É. Aqui na UAN, a gente inovou lá atrás, quando a gente criou esse conceito de estúdio. Sim. Ninguém tinha um estúdio para atendimento. Todo mundo tinha escritório. Sim. Por que o nome estúdio? Se você for olhar até no dicionário, a conotação é totalmente diferente. É um ambiente criativo, vamos resumir aqui. Então, a gente já assim, colocava o cliente para soltar fumaça. Dentro, aperta isso aqui. Bum, que botava aí vai acontecer isso. É, Às vezes uma coisa que nem ele queria tanto, mas vendo... eu nem falava o que ia acontecer. Então, eu tirava a pessoa assim, do mundo real. Ela ficava alguns minutos ali num mundo mágico e depois saía. Pum, buzina. Então, isso marca muito. Marca. E o nosso mercado é um mercado de experiências, né? O One Nice Experience vem disso. Então, essa experiência pré-festa, a gente fala que a festa as pessoas passam um ano organizando, a festa tem 5, 6 horas. E isso traz com que crie uma fidelidade, crie indicação, crie um ciclo ali que... Eu tenho... Claro que a gente não vai ser 100% agradável a todos, né? Eu sempre falo que o meu atendimento vai depender muito de quem eu estou atendendo. Se foi receptiva a uma brincadeira que eu fiz, eu vou continuar brincando. Agora, se não foi, eu não vou brincar. Sim, você né? vai sentindo. Claro, eu vou sentindo. Cada cliente, cada um que entra no nosso ateliê, a gente vai tentar identificar para que lado que eu vou. Eu lembro que quando eu era gordinha, eu usava muito piadinha de gordo. Porque me cabia dentro daquilo ali. Eu tive que mudar. Eu te conheci gordinha. Meu roteiro de atendimento. Podemos falar sobre isso? Eu acho que você me conheceu gordinha. Podemos falar sobre isso? Podemos, claro. Zero problema. Como assim? Você era gordinha e... Eu cheguei a pesar 114 quilos. Caramba! Cheguei a pesar 114 quilos, eu emagreci 55 quilos. Aí os meninos estão tudo olhando um para o outro. E agora estão quê? O quê? A galera da infra. Tudo ali. Mas assim, assusta um pouco. Mas eu já cheguei a pesar 114 quilos. Caramba, Ju. E aí? Isso foi um baita... E eu posso te falar uma coisa... Não se ofenda, tá? De hoje porque você falou é que você magrela, não lembra de mim gordinha. Mas o gordinho, ele não é muito visto, não. Quando você... no entanto, eu te falo, depois que eu fiz minha bariátrica, eu fui muito mais vista e reconhecida. Claro. No sentido de presença, no sentido de ser uma pessoa que, tipo... das pessoas quererem, né, estar perto, ou talvez trazer uma... Sabe? Um impacto, de repente, no visual geral, não somente do produto. Sim, mas geral a gente mesmo. vive isso, um mercado também de aparência. De aparência, né? total. E eu acho que as pessoas querem estar perto de quem está fazendo sucesso. Exato. E você mais magrinha passa, às vezes, sem pisar em ovos, passa uma visão, né, mais bacana. Exato. E tal. Então, eu acho natural isso. É um mundo hoje que está sendo despadronizado um pouco nessa... Não existe hoje um padrão, né? Não existe um padrão. Mas
vamos falar que a gente está conversando de coisa de 8 anos atrás, onde ainda tinha essa coisa muito ditada do corpo, do bonito, disso e daquilo. Então, realmente, eu não cabia dentro do... Mas você está bem, magrinha? Eu tô. De saúde, nem tanto, né? Porque eu sou bem relaxada com meus medicamentos. Não vou negar. De vez em quando dá uns ruins aí, mas... Não, faz parte. Mas faz parte. E eu acredito, assim, que a gente passa por tudo isso, até sobre os perrengues. Tudo para crescimento. Então, hoje eu tenho muito essa coisa da minha saúde ser linkada ao meu trabalho e ser linkada à minha filha, à família, tudo isso, assim. Então, quando eu falei logo lá no início que eu tive um problema mais, de fato, emocional, foi quando eu realmente cheguei para o meu marido e eu pedi ajuda. Eu falei, eu estou precisando de ajuda, porque eu vi que não era só mais em um setor. Eu não estava mal somente, não estava triste somente na empresa. Eu estava triste na empresa, eu estava triste com filha, eu estava família. Nada mais me deixava tão bem. E você trabalha num mercado onde você não tem permissão para ficar doente, né? Não. Eu já atendi cliente que quis reunião e falou assim, porque eu não estou podendo atender hoje, mas eu preciso. Eu já atendi num quarto de hospital pendurado no soro. Nossa. E tá tudo bem, porque eu consegui, ela ficou feliz, ela até agradeceu pela exceção que eu tinha aberto. Eu já atendi, eu lembro muito bem, foi o que mais me doeu de tudo, foi eu atender um cliente na segunda. Meu pai faleceu no sábado, eu atendi um cliente na segunda, porque não quis remarcar nem nada. Aquilo ali me doeu muito, porque depois ela chegou para a cerimonialista e falou que eu fui muito feliz na hora do fechamento, mas que não foi na hora do atendimento. E não foi exatamente aquilo. Nossa, tinha um contexto. Tinha um contexto, eu tinha explicado e tudo mais. E eu não tinha como eu sorrisos largos, nem nada. Eu posso, com certeza eu não tratei mal. Na verdade, uma falta até de tato da cerimonialista, né? Talvez, já colocar um filtro mas às vezes falar, aí também... Porque a cerimonialista consegue conversar com a cliente sem, digamos assim, te queimar e sem criar, às vezes, um risco de você perder o cliente. Falar, olha, vamos esperar, vamos dar um tempo. Mas eu tento não levar muito para esse lado da cerimonialista, até porque parece que não era uma noiva que era daqui. Então, era a oportunidade que ela tinha e tal. Mas que realmente eu acho que, de repente, teria que ter sido eu. Não dá, meu amor. Não tenho psicológico para isso. Mas foi um atendimento muito difícil, até porque eu atendendo, eu consigo lembrar. 24 horas, o meu marido pergunta até hoje, você lembra do seu pai todo dia? Eu falei, todo dia. Todo dia que eu entro no meu ateliê, eu lembro do meu pai. Porque... Ele foi o cara. Ele foi o cara. E quem conheceu meu pai no mercado de casamento também, que conhecia muito, né, porque vivia da minha casa e tudo mais, sabia quem é o cara que eu estou falando hoje. Assim, quem conheceu meu pai sabe que ele foi o cara. Ele imagina a felicidade dele de ver a filha com todo esse sucesso, que ele foi o visionário, digamos assim, que enxergou antes de todo mundo. Ele acreditou, né? Assim, até então, quando ele chegou a falecer, ele pegou boa parte, assim. Ele pegou bastante coisa. Ele me pegou na televisão, não no programa que hoje a gente tem que eu sou jurada e tudo mais. Qual o programa? Estou por fora. Eu sou jurada do Mais Doce, um programa de culinária que tem. É da rede TV Vitória. Da TV Vitória. Que legal. Nosso cliente. Quem apresenta é o Alessandro Heller. Alessandro Heller. Exatamente. Então, assim, eu já estou lá, acho que vai fazer 4 ou 5 anos. Pô, já. Que legal. Então, assim, ele não chegou a me ver nessa parte, mas ele me viu em entrevista de algum evento que a gente dava, de alguma... E viu você ocupando o espaço do mercado. Eu acho que para ele, aquilo ali, de repente, já era o estrela, né? Melhor para ele. Então, ele foi realmente uma peça muito fundamental, né? Muito fundamental mesmo. E, Ju, isso que você falou, assim, é realmente o que eu acredito. Esses desafios... Todos que a gente passa, eles são filtros naturais da vida que vão fazer o quê? Os melhores, não sem arrogância, os melhores, os mais fortes, vamos nem falar melhores, os mais fortes vão transpor esses desafios. E os mais fracos vão sucumbir. Então, assim, é realmente esse o jogo. Os mais fortes avançando, crescendo, e você vai passar isso para sua filha, né? Você vai construir isso como família, você vai aqui em outros lugares que você tiver oportunidade influenciar com essa mensagem outras pessoas, e esse é o jogo da vida. Muita gente assim que me olha, né? Eu tenho
um ponto de visão hoje, principalmente, né? Magrinha, que as pessoas olham, acham a gente antipática, mas nunca nem falou comigo. Então, olha, esse dia eu estava conversando com o Léo, que realmente as pessoas, depois que me conhecem, falam, nossa, quando eu te olhei... Mas, gente, conversa comigo, né? Porque realmente é diferente. A nossa aparência mostra um profissionalismo, mostra alguma coisa nesse sentido assim, e pode, às vezes, afastar um pouco, mas se você conversar, você conhece realmente a essência da pessoa, o que realmente a pessoa é, e conhecer a história da pessoa é, de fato, muito importante. Eu acredito que eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, de como começou. De ouvir o cliente. De ouvir o cliente. Eu gosto de saber como que eles se conheceram. Quando tenho presencial, eu tenho mais abertura ainda. Então, foi na escola, foi isso, foi aquilo. Que tal que a gente adicionar algo, sabe? Eu gostava muito dessa conexão assim que você vai criando com o cliente. E o cliente te conhecendo, ele acredita mais em você também, sabe? Com certeza. Eu já tive casos de atender e o cliente com a vovozinha, mas você vai deixar essa menina, na época, né, que hoje eu já não sou uma menina e já tenho cara de que não sou uma menina. Mas vai deixar essa menina fazer seu bolo? Tipo assim... Essa moleca, né? Porque, gente, era com 22, 23 anos, eu estava fazendo bolo. Aqui, e, assim, bolos de casamento, né? Eu criei na verdade, o Depra já tocava de terno. Depra é meu fã. Os funk, então, né, Depra? E aí... eu fui nessa mesma vibe, só que eu procurei assim, fazer disso um diferencial. Né? Então, na época, a gente fez a parceria com o Ivan Aguilar e tal, ele criou alguns ternos que eu usava. Mas quando começou essa história do terno, eu era tão novo que eu também não conseguia passar credibilidade. Então, o terno vinha e dava uma cara mais séria. Sim, assim. responsabilidade. Eu comecei pegando o terno emprestado com um vizinho meu, cara. Olha que loucura, lembrei agora. Mas é interessante, né? Como é que essas coisas assim vão moldando o caminho que a gente vai seguir. Sim. Tipo, você passou essa credibilidade lá e se manteve. Isso aí. Naquilo. Ju, e quem está começando? A gente está indo para uma reta final aqui. Eu sempre procuro inspirar outras pessoas que estão... vindo no podcast para realmente ver assim, um ídolo, ver alguém que se inspiram. Eu tenho certeza que você vai inspirar uma galera que está no mercado aí. O que você tem de repente, uma coisa para agregar, de mensagem, para dizer para essas pessoas? Hoje, eu diria muito que é para acreditar, né, no que ela está fazendo. Se quiser falar para eles ali. Ó, acreditar no que está fazendo, acreditar realmente no produto que você está vendendo, se de fato ele é bom. Mas não levar 100% ao pé da letra do que vão dar de opinião, né? Porque o seu produto ele pode ser muito bom para uma pessoa, mas não ser 100% para outra pessoa. E está tudo bem. Você vai identificar o seu público e você vai conseguir distinguir para onde você vai vender, para quem você vai vender. E tudo isso vai fazer diferença. Vai se tornar mais leve trabalhar com isso. Porque é muito ruim quando você recebe um feedback... não tão positivo e você levar aquilo ali como se fosse o seu trabalho. Como se fosse geral. Assim, como se fosse geral. É tão ruim, né? Eu sempre gosto de pegar um feedback, pegar o feedback positivo, né? Claro, trazer, mostrar sempre. E gosto de trabalhar também com feedback que não foi tão positivo. Negativo, aquela coisa que, tipo, uma correção detalhe, e tal. isso, Eu acho que aí é muito mais um controle emocional para a pessoa. Muito mais. Né? Jefim, eu sou uma pessoa que eu odeio fazer as coisas 2 vezes. Então, Ninguém quando eu gosta. vou... Não, o Léo ele é super de boa para isso. Assim. Se ele errar, ele vai lá, desmonta rapidinho e faz. Ele trabalha bem esse emocional. Você se dedica realmente eu vou lá, tipo assim, se eu for fazer alguma coisa, eu coloco aqui. Eu preparo. Tá tudo perto de mim. Porque eu tenho que trabalhar com aquilo ali tudo organizado para poder pegar e já montar tudo de uma vez só. Vou colocar as flores, eu coloco as flores tudo para poder começar a montar o arranjo. Entendeu? Tem gente que é mais tranquilo. Lá no ateliê, eu sou a pessoa mais difícil de trabalhar nesse sentido de ter que refazer, de ter... Entendeu? Eu gosto de estar tudo certinho já para isso. Você quer acertar logo desde o início. Eu já quero acertar do início, porque para a gente tempo é dinheiro, né, gente? É isso aí. Não é, não? A gente trabalha com dinheiro voltado ao tempo, então tempo é dinheiro, meu filho. O que você não precisar de perder trabalhando, refazendo coisa, é melhor. Mas o Léo, ele veio muito como um suporte, né? Ele entrou no ateliê na época que
que a gente alugou essa primeira casa, e quando eu engravidei, ele começou a cobrir as maquetes. Porque quando eu cobria grávida, eu cobria de um lado e estragava do outro. Barrigão. Barriga começou a atrapalhar. E aí ele falou assim, cara, ou eu entro, ou não consegue chegar até... E eu trabalhei até o último dia. Você falou que ele trabalhava de que no Átila? Ele chegou a trabalhar de segurança. De segurança. E aí... Mas aí ele trabalhava fazendo bico à noite de segurança. Mas ele trabalhava numa agência de seguros, de carro, essas coisas assim antes. E aí você foi crescendo e foi puxando ele pra te aí ajudar. ele começou Até a ver... Ele levou um susto uma vez quando ele olhou uns dinheirinhos guardados. Ele falou, o que é isso? Eu falei assim, não, isso aqui é do casamento. Mas vai acontecer ou já aconteceu? Não, isso aqui é o que já aconteceu. Aí ele falou, opa! Aí ele, plim, plim. Opa, eu acho melhor eu ficar por aqui. E aí ele veio e ficou. Ficou. Legal. E hoje ele é parte muito importante da empresa, ele que faz compras de materiais, os principais. Cara, é muito né? legal quando marido e mulher conseguem ter essa parceria, né? A gente entrevistou aqui André e Giovana, que são dois, é um case, né, de casal também, assim. Total. Muito bom. E Léo, hoje, ele tem muita participação, né? Um exemplo, antes eu ia muito para as entregas, aí eu tive aquela parte minha que eu já não conseguia muito aparecer e tudo mais, foi mais ou menos nesse período também. E eu comecei a pegar alguns bolos de montagem no sábado. E quando eu tenho bolo de montagem no sábado, que é o bolo estruturado, que a gente chama, eu não conseguia ir nas entregas. Então, ele começou a fazer a entrega solo, ele sozinho, e fazer entregas. Até por isso que acabou um pouco do negócio das entregas. Vai voltar, tá, gente? A gente está organizando para voltar. E aí, nessas coisas assim, as pessoas acabaram vendo mais o Léo, né? Vendo mais o Léo. Aí eles ainda brincam comigo, tipo assim, Juliana tá de folga hoje. O Léo que tá aqui, mas não sabe, eu tô lá no ateliê, lá na cozinha, tipo assim, montando alguma coisa, e ele tá fazendo entrega. Então, isso criou também uma participação dele mais envolvido na empresa, para a visão das pessoas, né? Hoje, a maioria já sabe que Léo não está me ajudando. O Léo está trabalhando, né? Aquilo ali é uma empresa de família. Levo meu nome porque eu iniciei tudo aquilo ali. Mas é uma empresa de família, onde até a Duda ajuda também. A Duda, às vezes, vai lá para o ateliê. Ela ama, ela vai tirando as etiquetinhas para os bem casados, vai colocando as beiradinhas para as meninas ajudarem, coloca os bem casados na caixa. Ela vai ajudando, do jeitinho que ela consegue, ela ajuda. E ela ama ajudar. Então, é muito gostoso ter a família junto ali e sabendo que a gente está construindo para a gente. É nosso, né? Tudo que a gente constrói, todas as horas vezes que a gente precisa fazer, às vezes virar a madrugada, que às vezes acontece, é para a gente. E a gente deixa todas as meninas que ficam com a gente também super envolvidas nisso. Elas são minhas funcionárias ali dentro, mas a gente tem um convívio fora e elas são minhas amigas. Então, a gente diferencia muito isso. E eu gosto de ter esse convívio. Né, é um time, literalmente é um time. E eu sei que elas vestem muito minha camisa. Porque, ano passado, muita gente nem vai saber, mas eu passei 45 dias internada e todos os bolos foram entregues, todas as coisas foram entregues. Nossa, eu não sabia. Eu atendi cliente via online, internada. Depois, eu assinava termo para ir para casa e eu tinha que ir com o enfermeiro. Eu trabalhava com uma sonda para poder receber os medicamentos, que eles iam lá 3 vezes por dia trocar os meus medicamentos. E eu trabalhava com soro e tudo mais, com a mão presa, e decorando o bolo, prendendo as coisas ali. Então, são detalhes que às vezes as pessoas não sabem. E o meu suporte, que foi as minhas meninas, o Léo, a minha família, realmente, que supriu toda essa... Que bacana. Para dar tudo certo, né? O que a gente fala, a gente não é sozinho. Quando todos os meus posts, as pessoas repararem, entregamos... Não foi eu que entreguei, eu não entreguei nada sozinho. Sim, é um time. Amamos que você... Ninguém um faz time, nada sem exatamente. time. Né? Outro dia eu fiz um post desse também, depois que a gente entregou uma colação de grau. E realmente time faz a diferença. Você já fez entrega... Olha eu perguntando, vou fazer uma pergunta agora. Vamos inverter, vai lá. Você já fez entrega, tipo, que você imaginou que aquele dia nunca fosse acabar e que te deu um alívio, uma sensação de choro? De tamanho alívio que foi? Já... porque teve um nível de estresse muito grande, assim. No decorrer de tudo? No decorrer, não de tudo, digamos, numa etapa final da entrega. Um desafio bem grande, assim, eu tinha uma liderança técnica que estava à frente daquele projeto e ele esbarrou em algumas coisas que foi uma falha dele, específica, assim, de não ter previsto, já que era uma coisa técnica. E ele tomou uma atitude muito ruim, que foi o quê? Ele precisava do time para resolver
e ele começou... Ele perdeu a boa. Ele, ao invés de juntar... Ele começou a massacrar o time e já não tinha mais margem de resolver. Nossa, foi pesado. E aí, porque você tem que trazer para você, O que eu tive que fazer? Eu tive que acalmar ele e eu entrar direto com a equipe para liderar aquela equipe e mostrar para eles que, olha, não vamos comprar essa pessoa que a gente está vendo aqui agora, vamos fazer a nossa parte, eu preciso de vocês, vamos lá e tal, papapá. E foi muito bacana porque a gente conseguiu reverter e era uma praça nova que a gente estava atuando. Eu nunca tinha vivido uma coisa daquela. E vai acontecer logo numa praça nova. Aquela primeira entrega. O meu briefing para o time foi assim, gente, essa entrega aqui, ela representa muito mais do que esse evento. Mas... A gente sempre tem um evento, um evento que assim, não é nem por esse bolo somente, não. É sobre onde nós estamos entrando, né? Isso aí. E foi muito legal, porque a gente fez outros eventos da família. E na cidade, assim, a gente está com uma reputação super bacana e recebendo novas demandas e tal. Ou seja, aquilo ficou bem interno, mas foi um baita desafio. Eu acho que eu nunca vivi um momento tão estressante. Ali eu senti vontade de chorar, de vomitar. Eu ia te falar, te deu um enjoo? Eu não cheguei a vomitar, não. Mas vou te falar, assim, foi uma situação tão punk que... Só que eu acho que é isso, assim, a gente tenta trabalhar para que não aconteça isso. E, graças a Deus, isso é exceção da exceção da exceção. E não transpôs a barreira do interno. Sim. Para a festa, para o cliente, foi perfeito. Exatamente. É o que eles têm que receber, né? Eu ia te perguntar, mas você acabou... Gente, eu estou numa entrevistadora. Mas eu ia te perguntar sobre isso. Se vocês, mesmo sendo um produto que não é tão direto ao cliente, né? Porque faz parte da decoração, vamos dizer assim, né? Aquela coisa que a pessoa vai pegar, né? Sim. Se você tinha esse costume de criar vínculo familiar, né? Daquela família que te querer sempre, mas você acabou de falar que depois você atendeu outras festas da família. Acontece, porque assim, a nossa história aqui começou, Gente, vamos agendar um podcast. Eu vou entrevistar ele. Está começando um podcast. Ele só faz as suas versões. A gente não sabe da história dele. A gente tem que saber. Mas o lance do DJ, como a One, eu fui DJ, Depra e tal, nós fomos DJs, o que aconteceu? A gente despontava, né? Nós éramos concorrentes diretos. E acontecia muito isso. Hoje a gente está fazendo as formaturas das meninas que eu fiz os 15 anos. 15 anos. Então, o Depra tocou no 15 anos, fez a formatura, agora está fazendo o casamento. Você está há quanto tempo? Olha, ontem a Flávia postou, Flávia Firmino, do Casar, postou um videozinho mostrando um anúncio do guia de 2004. Pô. Eu acho que foi 2004 que ela falou. Então, vamos pensar aí, 17 anos. Mas... Amor, você já consegue fazer uma boda de um casamento, boda de 10, 15 anos. Não foi 2004, não foi um pouquinho depois. Eu fiz as contas, isso aí, 16, 17 anos. Eu já fiz casamento de quem eu fiz 15 anos. A sensação não é muito legal, não. É legal porque criou uma... Mas assim, você sente a idade chegando. Sábado que vem eu estou fazendo a Larissa. Eu toquei nos 15 anos dela no MS e agora é o casamento. Eu já fiz bastante. Mas tem isso, entendeu? Do ciclo que vai seguindo. Da Ju, família. para de querer me entrevistar, tá? Você está fazendo isso só porque está acabando? Porque acabou Gente, é triste, né? Acabar. Olha, não, porque eu tinha curiosidade mesmo. Porque eu assisto, aí eu vejo assim, caraca, eu tenho essa curiosidade de perguntar isso pra ele. Porque você sempre pergunta, né? Pergunta mais, então. O que mais? Eu tinha essa curiosidade mesmo pra saber se relacionado à família, assim, e tal. Não, acontece. Acontecia mais com o vínculo do DJ. Hoje tem, assim, eles fizeram a parte da produção. Eu tenho mais uma para te perguntar. Manda. Já tentou colocar a esposa para trabalhar junto? Não, nada a ver. Não curte nada a área? Ver. Não, porque assim, Fernanda, ela é enfermeira, e aí ela se formou recente, eu estimulei ela e ela já tinha essa intenção a se formar em medicina, então ela acabou de se formar. Sim, que lindo. Eu fiz a festa dela de formatura. Mentira! Fiz que agora, massa. né? Tem 2 meses. A Dura quer ser médica. 2 meses não, gente, foi no início do ano isso. E aí ela hoje médica. Eu tenho uma história pequenininha, rapidinha, sobre médica. Não, você que manda. Quando eu era criança, eu falava com meu pai que eu ia ser médica.
Eu ia ser médica pediatra. E então, Aqui, ela tá indo para esse caminho. jura? Eu acho lindo demais. A Duda também quer ser médica, mas eu fico achando que ela vai ter a mesma vontade que eu e que vai passar. Mas vamos investir. E aí eu queria ser médica. E eu falava com meu pai que um dia ele ia me ver de branco. Então, você grava essa parte. Pai, um dia você vai me ver de branco. Médica. Aí fui crescendo e eu vi que não era fácil ser médica, né? Eu nunca fui muito para os estudos. Não estudei, não concretizei todo, né? Não me formei, não fiz faculdade, essas coisas assim. Então, uma vez eu cheguei para ele e falei, cara, não vai rolar. Você não vai me ver de médica, porque é muito difícil estudar para medicina, tem que estudar e você estuda pro resto da vida, né? Aí, beleza, passou dessas aí, beleza, comecei a trabalhar outras coisas. E aí, quando eu entrei nessa... Ainda teve uma brincadeira, que falou assim, não, tem açougueiro que se veste de branco e tal, você vai poder se vestir de branco de algum jeito. E aí, eu lembro que quando eu comecei a fazer bolo, ele me deu um jaleco de confeiteiro, Olha branco. só que legal. Ele falou, eu vou te ver de branco. E aqui, E ele me viu de branco. o sucesso que você conquistou, e eu acho que você tem que botar na sua cabeça que você concluiu uma fase, Sim. entendeu? Acho que você tem uma missão muito maior ainda para acontecer. Amém. Receba a bênção. Entendeu? É isso aí. Boa sorte isso. nessa Obrigada, trajetória. Obrigado por você amei. ter vindo. Amei. Ó, nem ficou muito colando, gente, porque... Você já pode tirar sua lente eu agora, fico... que acabou Mentira! a gravação. É meu. Eu fiquei bem assim, eu fico mais nervosa, os dentes secam e fica grudando aqui, né? Aprendi, nem grudou tanto, fiquei tranquila, bebi que pouca bom. água, Nem inclusive. ficou nervosa. O apresentador tá quebrando gelo, então. Tá ótimo, ficou ótimo, fluiu Ju, bem. brigadão, valeu. Obrigada Parabéns a você. pela sua história. Muito obrigada, sucesso, que seja Vamos realmente compartilhar o início. com a galera aí suas redes sociais, acho que para quem quiser seguir, para te ver na entrega lá, para cobrar se realmente você voltou. Vamos ver. Juliana Marculano no Instagram. Galera, tá acabando então mais um OneCast Eventos. Vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, para a gente espalhar essa história para muito mais gente. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui conosco. E o próximo sou eu, tá? Entrevistando ele. Então cobrem ele também. Só marcar, só eu marcar. acho que tem que marcar um grupo aqui para fazer Vamos perguntas fazer uma mesa pra ele. redonda, Eu isso aí. super apoio. Eu tenho que estar nessa mesa. Fechado. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.